Agora a gente vai tratar dos circuitos com corrente contínua, ou DC. O primeiro tópico que a gente vai tratar é o tópico da transiência. O que seria a transiência? A transiência é o período entre a corrente sair de zero e ir até um valor determinado. Até chegar no valor determinado. Esse período entre sair de zero e ir até a corrente constante é chamado de transiência de um circuito. De modo geral, a gente vai estudar normalmente a gente estuda o caso onde a corrente já está no seu ponto máximo, ou no caso ela é estacionária. O que a gente vai aplicar aqui vai ter consequências, ou no caso, vai ajudar a gente a entender as análises posteriores. No caso, a gente vai analisar primeiramente o circuito RC. Um circuito RC é um circuito que contém um resistor e um capacitor. Como a corrente, no caso a fonte, é contínua, então a fonte deve ser uma bateria. E, no caso, essa seria a representação do nosso circuito. Nós vamos assumir que a carga inicial seja, no caso, a carga inicial do capacitor é zero, e, por isso, existe uma corrente inicial e zero. Por quê? A partir do momento que o capacitor está sendo carregado, ele vai atingir um ponto onde a diferença de potencial dentro dele vai ser igual ou ele vai atingir o máximo fornecido pela fonte. Nesse caso específico, onde a gente não tem um controle entre quando ele vai estar carregado, quando ele não tem um dispositivo para impedir que ele continue acumulando carga, mesmo atingindo sua capacidade máxima, o sistema entraria em curto, o capacitor ia fritar, porque a diferença de potencial continuaria a aumentar e ia quebrar a rigidez dielétrica do capacitor. Nesse caso, a gente vai assumir só que ele consegue atingir a mesma diferença de potencial fornecida sem pifar. Por isso, a gente vai dizer que inicialmente o capacitor está descarregado e existe uma corrente no sistema. Porque, pelo que eu expliquei antes. Agora a gente vai transformar essas conclusões razoáveis em uma dedução matemática. A primeira coisa que a gente vai fazer, como nós não temos nós e nós só temos uma malha, é aplicar a lei das malhas. Então, quando a gente aplica a lei das malhas, a gente vai ter, nesse caso, inverter a ordem, porque a gente vai trabalhar principalmente com o lado da queda de tensão. A gente tem a tensão consumida pelo capacitor mais a tensão consumida pelo resistor é igual ao fornecido pela fonte. Nesse caso, a gente vai tratar, a gente poderia resolver em função da carga? Poderíamos, só que a gente teria um termo constante aqui. Para eliminar esse termo constante, a gente vai derivar os dois lados dessa expressão. Quando a gente faz isso, esse termo vira corrente e esse termo passa a ser uma derivada da corrente em função do tempo. No caso, vai virar uma EDO, uma equação diferencial ordinária. E quando a gente vai solucionar equações diferenciais ordinárias, a gente sempre elimina todas as constantes que multiplicam a derivada de maior ordem. A consequência disso é que toda EDO tem uma solução. No caso, a gente só vai trabalhar com as soluções, porque, em princípio, a gente não está estudando EDOs nesse curso. Nesse caso, como é uma EDO de primeira ordem, nós podemos simplesmente integrar, rearranjar essa expressão para poder realizar a integral. Quando a gente realiza a integral, esse lado vira um ln, no caso o lado da corrente, e o lado do tempo vira essa fração. Para a gente isolar a corrente, a gente vai ter que elevar os dois lados à exponencial, no caso, exponencial neperiana. Então, o lado
logaritmo natural perde o logaritmo e do outro lado a gente tem uma exponencial. Quando nós aplicamos a condição de contorno inicial que a gente tinha, no caso, a corrente no resistor, como eles estão em série, é a mesma que passa pelo capacitor. Então, no resistor, sendo um resistor ohmico, isso aqui é válido. A potência fornecida pelo caso é a lei de Ohm, potência consumida é igual a resistência vezes a corrente. No tempo zero, essa expressão fornece o valor de I0. Além disso, fornece o valor de zero, que a gente vai ter essa expressão. Além disso, nessa exponencial a gente tem um termo conveniente. Aqui é tempo por RC. RC tem unidades de tempo também, porque essa exponencial aqui deve ser adimensional. Então, qual é o valor, o que acontece com a corrente quando essa exponencial vira 1 no caso? Para ela virar 1, o tempo tem que ser igual a RC, que a gente vai chamar de tau C. Quando a corrente passa por esse tempo, a gente vê que a corrente vai atingir aproximadamente 1/3 do seu valor. Esse tempo, onde a corrente atinge 1/3, ou se você for menos rigoroso, a metade do seu valor inicial, é tau C, e esse tempo depende da resistência empregada e da capacitância do capacitor. Agora, a gente vai encontrar a carga no capacitor, porque o que passa pelo capacitor não é corrente, é carga. Então, o acúmulo de carga, a variação, no caso, a variação da carga no capacitor com o tempo vai ser igual a essa expressão. O que a gente faz? Integra dos dois lados. A fonte sobre a resistência é uma constante. O capacitor estava inicialmente descarregado. Aplicando os limites e resolvendo as integrais, a gente chega nessa expressão, onde podemos ver que a diferença de potencial máxima, já que essa parte aqui é adimensional, é exatamente igual à diferença de potencial fornecida pela fonte. Porque se a gente divide a carga pela capacitância, a gente vai ter a diferença de potencial no capacitor. Agora a gente vai analisar o que acontece com o circuito RC quando T tende a infinito, ou seja, depois de um tempo muito longo. A corrente, já que essa exponencial é negativa, vai tender a zero, porque a exponencial vai tender ao infinito, e a carga vai tender a atingir a diferença de potencial da fonte vezes a capacitância. Se eu passo a capacitância dividindo a carga final, eu vejo que a tensão final dentro do capacitor é a mesma da fonte. Lembrando que estamos assumindo que o capacitor em questão consegue atingir tais diferenças de potenciais. Caso contrário, o capacitor vai entrar em curto.